Nesta aula eu vou mostrar como criar e usar uma View Component na ASP.NET Core. Então o que eu vou fazer basicamente vai ser o seguinte, eu vou criar um projeto ASP.NET Core, depois eu vou criar uma pasta Components, onde eu vou criar a minha classe lista View Component, que vai derivar de View Component. Depois eu vou criar a pasta View, na pasta Views Shared Components lista, onde lista vai ser uma pasta com o mesmo nome que vai identificar minha view componente. E nessa pasta aqui eu vou criar a view lista, tá? Porque eu defini aqui na minha lista view componente que o retorno vai ser uma view chamada lista. Senão eu teria que criar uma view chamada default. Depois, para mim usar, eu vou usar na view index do controlador home controller. Vou usar de duas maneiras, mostrando como usar invocando o método invoke async e como usar usando o tag help. Para isso eu tenho que definir aqui referenciar a diretiva add tag helper, tá? No arquivo view imports. E depois eu vou mostrar como usar a view componente no controlador, fazendo a chamada ao view componente, passando o nome da minha view componente e os parâmetros. Então vou abrir o Visual Studio 2017, vou clicar aqui em Create New Project, vou marcar Visual C Sharp Web ASP.NET Core Web Application. Vou marcar aqui onde eu estou guardando, né? Vou colocar aqui, ó, View Component Demo. Vai ser o nome do meu projeto. Vou selecionar aqui a criação de um projeto ASP.NET Core MVC, onde ele vai criar views e controladores. Sem autenticação, nem suporte a doc. Vou dar um OK aqui, ele vai criar o projeto para mim. E eu vou aproveitar a estrutura do projeto criada. Vou na janela Solution Explorer. Fechar isso aqui. Então eu vou definir aqui a primeira coisa, uma pasta no meu projeto para organizar um pouco o meu código, né? Então eu vou Project Add New Folder. E aqui eu vou chamar de Components. Dentro dessa pasta eu vou definir a classe do meu componente. Então vou Project Add Class. Então por convenção eu vou chamar o componente de lista View Component. Onde lista eu vou usar para toda vez que eu precisar referenciar a minha view componente, eu vou usar o nome lista. View componente é um sufixo usado por convenção. Então aqui eu vou fazer uma classe, vou definir um método bem simples. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Então, ó, ela tem que herdar de view component, né? Então aqui eu tenho que incluir uma referência a Microsoft ASP.NET Core MVC. Agora eu vou ter que definir aqui um método invoke async, que eu vou ter que depois invocar para mim usar o meu component, o meu view component. Então ele tem que ser público, tá? Ele é assíncrono, então eu tenho que usar um task. E aqui ele vai retornar um envio componente result, tá? E o nome dele vai ser invoke async. Aqui eu vou passar uma string que eu vou chamar de sequência. Aqui vai ser um array separado por vírgulas. Async, aqui está errado. Async. Deixa eu recolher aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um resultado, eu tenho que usar um modificador await aqui, um text from result. E aqui eu vou processar a minha sequência. Eu vou separar as strings, definindo um separador aqui, que vai ser a vírgula. E aí eu vou retornar. Então aqui
se eu fizesse assim, eu não estaria definindo o nome da view. Então, quando eu fosse criar a respectiva view aqui, eu teria que definir a view com o nome de default. Mas eu vou querer definir aqui um nome para minha view retornada, que eu vou chamar de lista. Então, explicando aqui, lista view component, ela herda de view component que vem da ASP.NET Core MVC. O método invoke async, ele foi marcado com a palavra-chave async, devolvendo como resultado uma instância do tipo enviewComponentResult, que vem aqui desse namespace também, tá? Associada, né, com uma tarefa aqui. Tá? Então, é assim que vai ser processada a minha viewComponent. Então, ele vai receber uma array de strings, que será obtido de forma assíncrona, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, como resultado, uma lista de strings, né, que eu vou exibir na minha view. Então, agora eu vou criar a view. Então, agora, voltando à nossa lista aqui, ó, eu já criei a classe, lista view componente, eu tenho que criar o retorno dentro dessa pasta. Então, eu vou ter a pasta views e a pasta shared já existe. Eu vou ter que criar a pasta componentes e a pasta lista, que é referente ao nome da minha view component. Então vamos lá, vou aqui em Solution Explorer, já vou trazer para cá, né? Então aqui, ó, views shared, eu vou ter que criar uma pasta aqui, vou dar project add new folder, vou chamar components. E aqui dentro dessa pasta, vou puxar mais para cá para você visualizar outra forma de criar, da add new folder, vai ter que ser o nome da minha view componente, que é lista, tá? E aqui eu vou criar a minha view, vou dar um add, selecionar a pasta, né? Vou vir aqui, project add new item, web, vou colocar MVC View Page. Aqui o nome dela vai ser lista. E aqui vai ser o retorno da minha view componente. Aí vai ser bem simples, né? Então, ó, ela vai receber, ele vai receber um array de strings, então eu vou trabalhar com enumerable de strings. E aí, eu vou a seguir fazer o seguinte, eu vou querer exibir aqui um título, né? Então eu vou usar o código Razor e eu vou usar o viewData. Então eu vou usar um título aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Verificar se isso aqui não é null. Se ele não for null, eu vou exibir aqui um @viewData título. E agora, vou definir uma tag HTML aqui. Eu vou dar um for each, né, porque eu vou receber um array aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou percorrer aqui no meu model, que é um array de strings. E aqui, ó, vou usar uma outra marcação HTML e vou exibir o valor do meu item, que vai ser cada string do meu array de string. Se eu quiser, eu posso até dar uma melhorada aqui, ó. Eu posso definir um style local, apesar que não é muito recomendável, né, porque depois você vai ter que entrar no arquivo para alterar. Mas apenas para mostrar, eu vou aplicar isso aqui na minha marcação LI. Vou definir um tamanho da fonte maior, tá? Então, com isso, eu concluí a criação do nosso view componente. Definir a classe na pasta componentes e definir o retorno, que é a view lista, né? Aqui, ó, com o resultado, né? Ela vai ser processada aqui
Então aqui o model está indicando o tipo de objeto que eu estou tratando na view, que vai ser uma lista, um array de strings, que vai ser percorrido e exibido uma lista enumerável de itens. Tá? Então agora vamos utilizar isso aí. Então para utilizar, eu vou usar na view index do controlador home. Então vamos lá. Eu vou aqui no controllers, controlador home, né? Na view index do controlador home tem que vir aqui, não no controlador, né? Abrir a view e o que eu vou fazer? Eu vou comentar todo esse código que foi gerado por padrão na view, tá? Comentar isso aqui, eu vou definir um outro código. Então aqui que eu vou utilizar, né? Então eu vou estar utilizando aqui, vou colocar um BR. Eu vou mostrar as duas formas, tá? A primeira forma, eu vou usar a view componente, eu vou invocar o método invoke async e depois eu vou usar a tag helper. Então vamos lá no primeiro. No primeiro, então vamos lá, eu vou dar um BR. Então aqui eu vou definir a minha view data, que é o título, né? View data, título. Então aqui eu vou definir o título aqui como cidades, que eu vou gerar um array, vou passar aqui como parâmetro algumas cidades, tá? No view data. Então agora eu vou fazer a chamada, então eu vou usar um await aqui, porque é eu vou chamar um método invoke, um método assíncrono, então eu vou dar component invoke async, né? E aí eu vou passar o quê? O nome da lista, né? Vamos ver a sintaxe. O nome da lista. Então vai ser o nome da minha view component, né? Que vai ser a lista, new e os parâmetros. Que vai ser uma sequência aqui que eu vou colocar uma sequência de cidades. Santos, Campinas, Sorocaba. Tá bom. Pronto. Então tá aqui a primeira forma de utilizar. A segunda é utilizando a tag helper. Só vai funcionar a partir da ASP.NET Core 1.1. Então vou definir aqui uma outra string que eu vou passar times agora. Então para mim usar a tag helper, eu tenho que vir aqui no arquivo view import. Poderia definir aqui a adição da tag helper aqui no arquivo da view, tá? Mas é mais as boas práticas, melhor eu adicioná-lo aqui. Então eu vou adicionar @tag helper, vírgula, e o nome do assembler. O nome do assembler é view component demo, que é o nome do meu projeto. View component demo. Eu já defini a tag helper. Então agora eu vou voltar aqui para o método index, né? E eu já posso usar a view component. VC, olha lá, ele já identifica lista, sequência, e aqui eu vou passar alguns times. Santos, Vasco, Flamengo, Sport. E vou fechar. Então tá aqui. Estou usando a view componente de duas maneiras. A maneira invocando o método invoke async e usando a tag helper. Tá? Para isso eu tive que definir no arquivo view imports a tag helper e o nome do assembler. Tá? E agora, para concluir, eu vou fazer a chamada aqui no controlador, né, mostrando como usa. Então eu vou criar um outro método action aqui, que eu vou chamar de index vc de view componente. E aqui eu vou retornar o título que eu vou querer exibir, né? Então estou copiando e colando aqui. Então aqui vai ser título. E aqui eu vou chamar de frutas. E aqui, ó, eu vou retornar uma view component
que é chamada lista, e aqui eu vou passar no método anônimo, né, uma sequência de parâmetros. Aqui eu vou passar algumas frutas, né? Vamos colocar aqui, ó, definir aqui morango, melancia, pera, maçã, tá bom. Laranja, pronto. Então já tá tudo ok. Eu posso agora verificar se o meu view componente está funcionando. Então aqui, apenas para registrar, eu criei o view componente numa pasta view componentes, defini o seu retorno na pasta componentes, lista, que é o nome do componente, lista view componente, e eu chamei a view com o nome de lista, né? E aqui ela vai receber um array de strings, vai processar e exibir o título, se for diferente de novo, aplicar aqui uma fonte 20 e vai exibir cada item percorrendo o array recebido. Então, na view index do controlador home, eu estou exibindo aqui uma sequência de strings de cidades, estou invocando um método invoke async do componente, e depois eu estou usando uma tag help, vc lista, que é o nome do meu componente, e estou passando os parâmetros, que são algumas strings que representam times. Depois, no controlador, home controller, eu defini um outro método action index, chamado indexVC, onde eu estou invocando o componente, passando uma sequência de nomes de fruta. Laranja, laranja, hein? Agora, só resta executar. Então, a primeira vez que eu executar, apenas para deixar alçado, o meu mapeamento vai chamar o método index do controlador home, que vai chamar a view index e vai exibir aqui, ó, as cidades e depois os times. E depois eu vou invocar o método indexVC do controlador home, que vai me exibir a relação de frutas. Então vamos lá. Então, executando aqui, vou abrir o navegador. Ele primeiro vai exibir a relação de cidades e times. E depois eu vou chamar o controlador home, o método action indexVC, ele vai exibir a relação de frutas, tá? Viu? Está perfeitamente funcionando. Então é assim que nós criamos e usamos uma view component. Esse aqui é um exemplo simples, tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima!